Boa noite. Olha eu aqui de novo. Vocês vão dizendo aí se tá bom ou não. Ah, não botei o fone, né? Deixa eu botar o fone. Deu o fone, me dá o fone ali. Vai dar certo. Me dê aqui o... Acho que tava bem aqui. Ligar o fone, né? Pronto. Se entrou mesmo aqui, ó, pelo meu. Tô online aí, tô ao vivo, como é que tá aí? Melhorou o som tá bom, tá muito alto. Beleza. Não, sai aí, vem me empresta. Aqui. Beleza. Não, sai. O pessoal tá chegando agora. Conforme prometido aí para vocês, a gente vai falar um pouco sobre precificação. Algumas pessoas na live passada ficou um pouquinho perdido. Por quê? Porque eu fiz uma precificação meio que baseado nos meus números, né? Então, assim, os meus números, eles são bem maiores do que pessoas que estão em casa. Então, assim, o que é que eu resolvi fazer? Eu vou fazer uma aula bem dinâmica, bem completa, mas é bem fácil de entendimento. Para quem está começando em casa, para quem está fazendo os primeiros bolos em casa e até para quem já está no nível de confeitaria, certo? Então, assim, vai ficar bem legal, vai ficar bem explicadinho, sem complicação nenhuma. E a precificação, ela é a porcentagem. O que eu quero falar? Eu não quero falar sobre lucros, eu quero falar sobre essa porcentagem que muita gente copia o colega porque ele colocou 15% ou 20%, 30% no variável. E assim, eu sempre tive muito problema com isso. Porque eu vendia e eu nunca tinha assim parado para ver o que seria o meu lucro, né? Mas por que isso acontecia? Porque os meus custos fixos podem ser tão diferentes e são tão diferentes quanto a minha colega que trabalha do lado, que também é confeitaria. E o custo de quem está começando em casa é tão diferente quanto os meus. Então, por que a gente tem que procurar saber qual é a porcentagem dos nossos custos variáveis? Por quê? A matéria-prima, ela pode ser igual, por exemplo. Aqui eu trabalho com leite condensado e Italac. Eu trabalho também com Italac. Eu trabalho com Quali. Eu também trabalho com Quali. Por que o preço da Kiwi é tão mais alto que o meu? Porque o meu preço, as minhas despesas são bem maiores do que a sua. Provavelmente seja bem mais alto que a sua. O seu bolo pode custar igualzinho o meu, mas as minhas despesas são diferentes. Então a gente não pode se basear no custo, naquela porcentagem variável do nosso colega. Muitas vezes eu comprei apostilas de precificação, cursos fora, que só falava assim: coloca essa porcentagem que vai dar certo. É mais ou menos o variável, porque você não consegue calcular o valor do gás, o valor da luz e tal. Mas isso não é o correto, né? O correto é sim a gente achar o valor da nossa água, achar o valor da nossa luz, achar o valor do nosso gás e colocar nessa variável e achar essa porcentagem para que lá no final a gente não perca dinheiro. E o que acontece? Estou trabalhando em casa, se você não olhar aqui, estou trabalhando em casa, aí o meu preço, olha, só se tiver alguém falando alguma coisa, eu acho que tá tudo certo. Então eu trabalho em casa. Aqui no bairro, na minha região, tem várias confeiteiras caseiras. Por incrível que pareça, o preço de alguns bolos são bem mais caros do que os da confeitaria. Ou seja, o da confeitaria era para ser mais alto.
Porque quem está em casa não tem as mesmas despesas que eu. Então, o que é que acontece? Visivelmente eu enxergo, eu vejo que algumas pessoas bem próximas à confeitaria não entendeu a precificação ou não tem a precificação correta. E assim, pela qualidade dos bolos e a decoração, os enfeites, porque a gente que tá na região, a gente conhece o bolo de todo mundo e todo mundo fala, né? Fulano faz um bolo assim, fulano faz um bolo mais gostoso, mais um e papapá. Então, assim, graças a Deus a gente recebe muito elogio. Mas, enfim, se a confeiteira de casa, do lado da minha loja, vende um bolo de 10 fatias a 140 e o meu é 140, muito provável que ela está superfaturando, mas ela não sabe. Se ela estiver copiando vamos supor, se ela estiver copiando o meu preço. Muito provável ela não sabe quanto dinheiro ela está ganhando, que ela poderia estar investindo, ou continuar de casa e melhorar, botar alguém para ajudar, né? Ou realmente ela tem um custo de despesas de matéria-prima bem mais alto que o meu, porém, cuidado com o que clica aí. Ana Flávia quer participar do seu vídeo. Não, agora não. Agora, gente, eu não posso participar do vídeo, tá? Nesse momento eu não posso, porque senão eu vou perder a explicação. Depois eu abro aqui para vocês conversar comigo. Também eu vou colocar, essa live vai ficar aqui e eu vou colocar o link do meu WhatsApp para quem tiver dúvida falar comigo. Essa semana eu ajudei 2 pessoas. 2 pessoas me pediram ajuda sobre precificação e eu mandei direitinho. Elas ficaram muito felizes, muito contentes, porque não sabiam o valor que vendia, se estava lucrando. E hoje ela sabe exatamente o valor que ela está lucrando, né? Então, assim, eu tenho um prazer enorme de ajudar a todo mundo. De acordo com a minha experiência, tá? Eu tô aqui para passar para vocês um pouco do que eu vivi, um pouco do que eu vivo no meu dia a dia. E como eu vou descobrindo, junto com vocês, algumas falhas e algo que a gente possa melhorar, certo? Então, vamos lá, ó. Vou simplificar o negócio para não esticar a live demais e vocês poderem entender alguma coisa. Então, das lives passadas, eu passei uma borracha. Tô começando aqui, digamos que, não esqueça o que eu fiz, porque aquela precificação de você achar o custo do bolo está totalmente correta, certo? Eu só tô dando uma modificada, porque eu precifiquei de acordo com a minha confeitaria. E os números da minha confeitaria é muito alto. Então, para quem está começando em casa, se perder um pouquinho. Então, vamos lá. De novo, vou passar algumas diquinhas, algumas coisas, vou conversar com vocês, o que vocês têm que entender para que a precificação de vocês fiquem corretas. Então, não adianta eu passar aqui, precificar, e quem está em casa não entender os passos, passo a passo do que eu falei e o porquê, né? Então, assim, eu vou começar explicando. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em algumas pessoas. Então, assim, quem quiser falar comigo, eu vou deixar o link do meu Instagram, do meu WhatsApp, tá? Só tô dando uma olhadinha aqui. Bora lá. Vou começar dando a explicação. Quem puder mandar o aviãozinho aí para as colegas que tá trabalhando em casa e você acha que o preço dela poderia ser melhor ou algo do tipo, ou achar que ela pode aprender algo com a minha experiência, manda aí para as colegas, viu? Porque a minha semana foi muito corrida, e eu só liberei a live ontem, e da live de ontem, hoje eu fiz alguns stories e já anotei tudo para vocês, então foi bem corrido mesmo, não deu tempo passar para muita gente, né? Mas quem for entrando, tiver dúvida, pode me chamar que eu explico de novo, tá? No WhatsApp. Então, vamos lá. Vou começar. Custos e precificações. Aqui eu coloquei um desenho, feliz aniversário, porque a gente tem um foco de trabalhar com aniversários, né? Vocês sabem que lá na loja eu abri oportunidades de delivery e vitrine pronta entrega.
Por que eu fiz isso? Porque tinha muitas pessoas do bairro que queriam comer algo gostoso, tanto quanto o nosso bolo, todos os dias ou sempre que sentir desejo. Então, o meu foco sempre foi aniversário. Quando eu comecei em casa, eu já comecei até com o aniversário. Inclusive, o primeiro bolo foi o do meu filho. E até hoje é o meu foco. É tanto que cada vez mais vocês vão dando uma olhadinha aí e acham até que o bolo é de mentira, né? Mas não é não, viu? Bora lá. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender do custo e da precificação. Por que o seu cliente compra de você? Porque existe lá na minha loja hoje. Eu acho que lá na minha loja, quem vai por preço, muitas vezes até não leva, viu? Então, assim, para você que está começando de casa, é bom já começar a pensar no que você faz para você vender. Você faz baseado no preço ou no valor? O que seria o valor? É o que você faz perfeito. O que você faz que o cliente nem pergunta o preço. Ou se ele acha caro, ele acha que vale a pena e leva. Então, eu sempre, o que eu posso dizer, às vezes eu nem entendia o que estava acontecendo, né? Porque no início, às vezes, a gente não entende, a gente quer ganhar o cliente, mas eu sempre me preocupei muito com a qualidade do que eu estava fazendo. Então, sempre recebi muitos elogios. Claro que algumas vezes houve falhas, porque o ser humano é falho. Então, quando eu comecei a ensinar algumas pessoas para estar comigo, me ajudando, houve falhas, mas falhas as quais eu corrigia imediatamente, né? Então, assim, hoje, a minha loja é muito baseado em valor, porque eu tenho um confeiteiro que ele não deixa a desejar, de jeito nenhum. E se eu for fazer o bolo, eu também não deixo a desejar, de maneira alguma. Então, tem bolos que a gente acha que é de mentira e o bolo é todo de verdade. Preço e valor são distintos, são coisas diferentes. Então, assim, o preço é o que se paga, o que o seu cliente paga. Então, assim, vocês já têm que determinar se vocês querem trabalhar com preço ou com valor. E se vocês quiserem trabalhar com os dois, pode? Pode. Você pode dar uma mesclada aí, mas você só vai conseguir fazer essa junção se você entender sobre a sua precificação. Porque senão você não vai entender. Você nunca vai entender se o seu bolo é valor ou é preço se você não entende a sua precificação. Certo? Então vamos lá. Seja diferente. Eu botei aqui esse adicional. Seja diferente. Não seja como todas as outras confeitarias ou como qualquer outra pessoa, como a Kilve Almeida Confeitaria, né? Seja você, seja diferente. Então, eu vou passar aqui. Posso passar para o próximo? Quem está na live está entendendo? Vou passar, então. Bora lá. Estratégia de preço. Tudo isso aqui é para você entender a sua precificação, por que você vai precificar o seu bolo. Então, vamos lá. Estratégia de preço. Eu separei 3 pilares para que a gente tenha uma estratégia de preço diferenciada, né? Para a gente buscar aí o valor, mas a gente precisa ganhar, né? A gente não faz bolo só por amor, né? Muitas vezes eu falo que é por amor, mas é por amor, assim, o que eu faço de bem feito, mas eu preciso vender esse amor, né? Ninguém de amor, viu? Mano. Então é isso aí, ó. 3 pilares. Público, produto e preço. O que seriam os 3 pilares? O que seria público? Vamos lá. Público. O que é que eu entendo como público? Eu entendo como público que eu estou num bairro onde a renda, como que eu posso dizer? A renda das pessoas, elas, digamos assim, não é uma aldeota que tem gente que ganha 15, 20 mil reais, né? Então, a gente mora num bairro onde o salário é menor. Somos assalariados.
Então, assim, quando você busca o seu público, você tem que tentar entender o lugar que você está. Então, se você quer vender para o seu vizinho, você tem que entender a renda do seu vizinho. Então, assim, para você entender a renda do seu vizinho, você tem que entender a sua precificação. Porque você vai vender diferente. Meu vizinho aqui, vou vender o bolo a 100. Cliente de outro bairro nobre, então vou vender a 160. Como é que você vai trabalhar suas redes sociais com preços diferentes? Então, assim, tenta primeiro buscar esse público que você tem aí pertinho de você, você que trabalha com aniversário, né? Eu acredito que a maioria das confeiteiras que trabalham em casa, elas abrangem ali aquela região delas, né? Então, assim, busque entender esse público, né? Produto. Busque sempre um produto médio a mais qualidade, nunca abaixo. Porque se você busca muito abaixo, você não vai atingir esse público médio para mais alto. O que eu quero dizer? Meu produto muito baixo, algumas pessoas vão até duvidar que seja tão gostoso. Quem já comeu vai dizer é muito saboroso. Mas aí a propaganda boca a boca, hoje, não é só mais a propaganda boca a boca. Hoje a gente tem as redes sociais de muitas pessoas que vê o bolo da gente, mas nunca provou, não conhece alguém que provou, não vai comprar, né? Aí vai lá, olha o Instagram, um bolo de aniversário, um kit com salgado, com doce, com torta, com refrigerante, R$100. Eu já desconfio que não presta. Não vou mentir, tá? Eu tô sendo sincera, tô sendo honesta. E eu acho que, como eu penso, muita gente pensa também. Então, assim, busque um produto de qualidade, porque quem nunca comprou, que vê o seu anúncio, vê alguém comendo, ou uma foto, vai comprar, vai gostar, vai repostar, ainda vai falar para os colegas que o bolo é bom e tem um preço acessível, né? Então, assim, para quem está começando aí em casa, é importante entender a precificação. Por quê? Vou dar essa ideia, mas olha lá, hein? Presta atenção. Aqui o Almeida vende um bolo 10 fatias a 140. Se eu te ensinar isso daqui, tu vai vender o teu a 100. Vai tomar os meus clientes, digamos assim. Mas brincadeiras à parte. Você está deixando de ganhar dinheiro, porque você não entendeu a precificação ou não entende. E você poderia estar ganhando muito mais, pegando mais clientes. Se teu produto for bom, e por um acaso, a vizinha que vende, isso aconteceu muito comigo. Meu confeiteiro, ele trabalhava por conta própria. Alguns clientes da minha confeitaria migrou para a dele. E muitos dele migrou para a minha. Porque existe dentro do bairro essa troca. Então, assim, tem dias que eu não tenho vaga, tem semanas que eu não tenho vaga. Então, as pessoas não ficam sem bolo. Então, se você é uma pessoa que o meu cliente está procurando, ele comeu do teu bolo e falou, o bolo dela é tão similar igual da Kilvia e é mais barato, eu tenho certeza que muito provável ele não volte para mim. Ele vai continuar com você, certo? Então, a dica é teu público, teu produto, certo? E o teu preço. Você vai trabalhar em cima de quantidade ou qualidade? Você que vai escolher. Se você quiser trabalhar com qualidade, você aumenta seu preço e espera o negócio acontecer. E quem quiser que me valorize, né? Assim, e em quantidade, você estuda essa tua região, estuda as confeiteiras que estão do teu lado, pergunta o preço, não tenha medo, não tenha vergonha de perguntar, fulano, Kilvia, qual é o preço do teu bolo aí? Não tenha vergonha, isso já é um sinal de que você é uma boa empreendedora. Isso é um sinal de que você está entendendo do seu negócio. Gente, eu faço pesquisa de mercado e eu sei o preço dos bolos de todas as confeiteiras do meu bairro. Às vezes eu não sei o preço do bolo de pote, às vezes eu não sei o preço de uma piscininha,
Porque são produtos ali da minha vitrine que eu deixo no dia a dia para que os meus clientes venham e provem do meu bolo, provem do meu recheio. Não esqueça de mim, ele não lembre de mim só no dia do aniversário dele. Enfim, são estratégias que eu tomei para manter alguns clientes com a gente nos aniversários, certo? Então é isso. O que mais? Então, sobre a estratégia de preço, eu acredito que eu expliquei muito bem, mas quem tiver dúvida, eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Então, aqui, quando você fala em casa ou na sua confeitaria, como eu já falei e ainda falo, não tenho tempo. Acho que essa é a minha frase, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas a verdade é que a gente tem que buscar esse mínimo tempo possível para que possamos entender o nosso negócio. Não é porque eu estou fazendo bolo em casa, na cozinha da minha casa, que eu não tenho que entender, não. Ah, meu esposo paga a luz, meu esposo paga o aluguel, a água, eu só vou fazer bolo aqui para vender para algumas pessoas. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas se você, a partir do momento em que faz, você vende, você tem que entender quanto que custa aquele bolo para você não ficar no prejuízo. Já pensou, teu marido fala assim, ó, você trabalha para você e você vai comprar suas roupas, seus sapatos, vai fazer seu cabelo, eu não vou pagar essa parte, eu vou pagar as despesas de casa. Aí você trabalha e não tem dinheiro para isso. Pois é, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo, entendeu? Então, assim, se aconteceu isso comigo, eu acredito que acontece com todas as pessoas que não buscam esse conhecimento aqui que eu estou passando para vocês de graça, entendeu? De graça, ainda estou dando meu WhatsApp para vocês. Então, assim, quando eu comecei a ter dinheiro, que eu comprei uma coisinha para mim, que eu fui no salão, que eu comecei a entender que eu tinha que fazer algo pelo meu filho e tal, eu nem acreditei que as coisas estavam mudando. E aí foi que eu comecei a empreender de verdade, a querer entender e aplicar tudo que eu aprendi a aplicar realmente na minha empresa. Foi onde eu achei tempo para começar a entender isso. E hoje eu tenho tempo para ficar um pouco mais em casa, para ficar um pouco mais com meu filho. Eu tenho tempo agora, tô na cantina da escola, eu vou na cantina, volto, tô com ele, à noite a gente tá em casa, mesmo com a confeitaria, certo? Não sou muito de ficar parada não, porque eu tô sempre buscando alguma coisa para fazer. Mas é um tempo que eu não tinha antes de começar a me posicionar referente à minha empresa, entendeu? Então, quando eu comecei a tomar essas posições, essas atitudes de estudar e entender o meu negócio, as coisas mudaram realmente para mim e eu só tenho a agradecer, né, a mim mesmo. Então, assim, vamos lá, continuando. Quando eu não tenho tempo, ausência ou estratégia inadequada. O que acontece? Quando eu não tenho tempo, quando eu não tenho estratégia, quando eu acho que só fazer e vender vai dar certo, por exemplo, né? O que acontece? Eu perco venda, perco cliente, porque eu não tenho estratégia para ele, para nada. Eu entro no prejuízo porque eu estou vendendo um bolo pelo meu vizinho achando que eu estou no lucro e muitas vezes eu não estou. E ainda tem gente que fala assim, faz desse jeito. Eu estou falando por experiência própria, tá? Não vi ninguém falando isso, mas por experiência própria. Se a confeitaria tal vende a 150 e dá certo, então se eu vender a 150 eu estou no lucro. Eu já fiz isso. Gente, tudo que eu estou falando para vocês é porque eu já fiz. Tenho certeza disso. Mas não adianta eu fazer e achar que estou no lucro e eu não saber quanto que é esse lucro. Porque eu vou crescendo, 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 sem entender quanto que eu estou ganhando. A minha confeitaria, hoje, ela é equipada com mesas de inox, com panelas mexedoras, eu tenho forno industrial, eu tenho fogão industrial, eu tenho batedeira que bate 20 bolos de uma vez só. Eu comprei tudo sem saber quanto eu ganhava. Acreditem, eu não sabia quanto eu ganhava ou se o dinheiro dava para comprar tudo aquilo. Eu ia atropelando e fazendo tudo. Então, assim, às vezes o meu esposo ele nem sabia
Eu comprei um fogão de 6 mil reais. Às vezes a gente não tinha dinheiro para nada, eu comprei o forno. Aí eu sempre fui assim, muito investidora do meu negócio. Mas eu nunca entendia como é que eu conseguia pagar aquilo dali. Aí o que acontece? O que ficava na minha mente? Quando eu terminar de pagar, vai sobrar dinheiro, porque se eu pago isso, uma hora o dinheiro vai sobrar. Eu vou parar de comprar e vai sobrar. Hoje eu não compro nada, porque não há necessidades, mas a minha equipe cresceu. Mão de obra referente a material, por exemplo, arrumar uma batedeira, consertar uma panela mexedora, precisando de material para escritório e tal. Então, assim, se hoje eu continuasse do jeito que estava antes, eu já tinha desistido, como eu já quis desistir. Eu já quis desistir muito por desespero de não saber por que eu trabalhava tanto e eu não tinha dinheiro, né? Mas assim, nem todo mês realmente a gente tem. Mas quando a gente entende do negócio, a gente não se desespera. A gente realmente passa a ter paciência, cria estratégias para que a gente possa vender melhor e ganhar mais, certo? É só a minha experiência que eu estou passando para vocês. Então aqui vocês entenderam, né? Vou passar para a próxima página. Eu não sei quanto tempo eu tô na live, mas eu não quero esticar muito, para não ficar tão longa para vocês. Qual o objetivo? Eu escrevi aqui, objetivos para que a gente possa... por que a gente tem que precificar, né? Então, assim, eu botei competitividade, guerra de preços. Não queira brigar com o preço da Kilvia Confeitaria, porque o meu custo de despesas, o meu custo de variáveis pode ser diferente da sua e eu acredito que seja. A minha matéria-prima pode ser igual à sua, mas o meu custo de despesas é diferente. Então, não queira brigar com o preço. Porque minha colega aqui embaixo tem motoqueiro vai e volta o tempo todo e ela vende muito mais do que eu. O pote dela é tipo 7 reais. O meu é 12. Gente, se eu colocar 7, eu fecho as portas da minha loja. Então, por que eu vou entrar numa guerra de preço com uma pessoa que a gente tem preços diferentes? Eu não posso fazer isso. Não façam isso, pelo amor de Deus. Entenda a precificação e vai dar tudo certo. Concorrência, é o que eu estava falando. O empreendedor em si, ele busca a concorrência para entender o local que ele está, para que ele possa competir ali com, digamos assim, com a matéria-prima, pode comprar mais barato, né? Diminuir as suas despesas de casa. Às vezes a pessoa começa de casa, mas ela tem responsabilidade com dividir o aluguel, com quem mora na casa, dividir a luz, dividir o gás, enfim, né? Então, tudo isso tem que levar em conta. Próximo. A atratividade. Preço, público e produto. Quando você tem a sua precificação ideal, você se torna uma pessoa atrativa. Teu produto se torna atrativo. Porque você vai saber o preço certo. E se alguém, por acaso, pedir desconto, falar assim, Kilvia, eu quero 100 bolos, digamos assim, 100 bem casados. Quero 100 bem casados. Tu pode fazer um preço melhor para mim? Se eu não tiver uma atratividade, um preço bom e entender a minha precificação, eu não vou ter um preço bom para ela. Ou eu copio o preço do vizinho, faço 100 unidades de bem casado e não ganho nada. Gente, fazer bem casado dá uma trabalheira. Quando é na quantidade, um bem casado você faz rapidinho. Agora faça 100 bem casados, o negócio muda, né? Seu produto, seu público, como eu já tinha falado antes, né? O preço público, seu público. Procure realmente entender quem é o público para você atrair ele para você, certo? Produto. Busque as melhores fotos, busque os melhores vídeos. Faça com que teu produto seja realmente atrativo.
Então, quando você tem um produto ali na bandeja, linda a foto, e o teu público de raios, de quilômetros, é esse público que você precisa, e você tem um preço bacana, de acordo com que você não esteja no prejuízo, pode ter certeza que esse cliente já é seu. E aí a gente passa para a parte de lucratividade. Quando você tem uma precificação perfeita, é que nem fazer um chantilly perfeito, né? Você tem melhores resultados, você tem como conceder esse desconto que eu falei aqui acima, certo? Meu cliente essa semana, ele pegou um bolo de 15 fatias na quarta e na quinta ele precisou de outro bolo. Ele perguntou se podia dar um desconto, porque ele já tinha comprado um bolo. E assim, eu super entendo. Às vezes eu falo, meu Deus, um bolo com mais de 100 reais, como é que pode? Como que chegou a nossa situação, a situação do brasileiro de ter que pagar 100 reais num bolo de aniversário? Mas é o preço que a confeitaria pode fazer. Mas como eu sei exatamente que eu conceder um desconto para ele, eu não vou ficar no prejuízo, eu concedi 10% de desconto e ele fechou o pedido. Entendeu? Então, assim, se você tem uma sua precificação bacana, legal, dá tudo certo. Certo? E aí a atividade lucrar. Porque depois disso, você vai saber exatamente quanto que você vai lucrar de cada bolo que você faz. Na sua confeitaria ou de casa mesmo, né? Na cozinha da sua casa, assim como eu comecei. E olha, acreditem. A gente se acomoda muito. Quando eu comecei em casa, mesmo na confeitaria, eu não tinha ideia de precificação. Não tinha mesmo. Eu vendia bolos muito baratos e aí eu vendia muito, muito, muito bolo. É aquela parte que eu falei anteriormente de quantidades, né? E aí aos poucos eu fui estudando e aprendi que eu poderia trabalhar com valores, que fui diminuindo a minha demanda e trabalhando com valores. Quando você trabalha com valores, tem uma grande vantagem. A vantagem é trabalhar menos e lucrar mais, certo? Para algumas pessoas isso parece desesperador. Eu já me senti em desespero em algumas vezes de ter 1 ou 2 bolos no dia. Mas eu entendi que eu tivesse 1 ou 2 bolos no dia, eu não estava no meu prejuízo. E muitas vezes eu vendia 20 bolos no dia, acordava, não acordava, eu levantava, né? 5 horas da manhã, e eu ia dormir só meia-noite. E não tinha dinheiro nenhum. Às vezes não dava mesmo para nada. Então, eu me arrastava mês a mês. O que eu posso dizer? Busquem a qualidade e não a quantidade. Vocês vão ter mais saúde. Vamos lá. Próximo. Passos para a precificação. Quais são os passos que você precisa entender para precificar? Gente, eu sempre fugi dessa parte de precificar porque para mim era um bicho de 7 cabeças. Mas por que era um bicho de 7 cabeças? Porque eu pulava etapas. Eu já queria logo chegar no valor do final. E é o que acontece com a maioria de nós. A gente já quer saber ali o preço e vender e pronto, porque a gente não tem tempo. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para isso não. Comprava uma planilha ali, preenchia. Só que quando você vai crescendo, aí chega a contabilidade e aí ela fala assim, ó, você tem deveres a cumprir. Senão você vai baixar as portas. E aí a minha decisão foi estudar mesmo. Não tem outra saída não. E aplicar tudo que eu tô fazendo para vocês, também aplicar na minha confeitaria. Entendeu? Então, existem as vantagens de você trabalhar em casa. Não que hoje eu queria ou eu quero fechar minha confeitaria, jamais. Às vezes desistir, às vezes não, sempre desistir é mais difícil, né, do que a gente continuar. Mas quem trabalha em casa, aproveite ao máximo,
para você ganhar dinheiro, juntar dinheiro, e quando você tiver aquele dinheirinho assim, um montante assim de dinheirinho, você montar o seu negócio sem pedir dinheiro emprestado a alguém, sem comprar fiado, porque é muito gratificante, é muito lindo. Você vê o seu projeto em andamento. É muito, muito, muito lindo. Não desista dos seus sonhos, não desista das suas conquistas, não desista dos objetivos que você tem aqui na sua mente, porque não vale a pena. Mas faça com consciência, porque eu vou dizer, não é fácil você atropelar. Você passar a carroça na frente dos bois, não é muito fácil quando chegar lá na frente. Então, para você precificar, eu vou te dar o caminho para você entender o porquê que você precisa disso, né? Então, para você começar a sua precificação, você precisa, primeiro, conhecer os custos e as suas despesas. Compre um caderninho, e aí eu vou te explicando para vocês como que tem que fazer para vocês entenderem isso. Até estava falando aqui que eu vou comprar um caderninho e deixar lá na loja, porque o tempo até hoje é meu inimigo. Mas eu vou dando meu jeito, vou dando meus pulos para entender. Enfim, entender o mercado, definir a porcentagem do seu lucro, isso é muito importante. Mas para você definir a porcentagem do seu lucro, você tem que voltar e entender a precificação para você botar a porcentagem das suas variáveis. Não adianta você pegar aqui, comprei R$100 de mercadoria, 100% de lucro, vou vender a 250 ou R$200. Se você gasta mais do que isso, já não é lucro. Então, por aí vai. Testar o preço. Não sei se a Joana tá na live. A Joana tá na live? Falei com ela hoje. Bom, não tô vendo se a Joana tá na live, mas assim, quando eu falo testar o preço de vocês, mas eu coloquei aqui, não vendi e agora eu tô no prejuízo. Então, assim, acontece comigo até hoje, e para quem tá em casa, tem que fazer esses testes. Por exemplo, a Joana, eu botei aqui, ó, bolo da Joana. A Joana, ela trabalha com produtos muito superior ao meu, por exemplo. Então, o bolo da Joana, ele é 3 vezes mais caro que o meu. Mas é um bolo 3 vezes também mais gostoso que o meu. E aí, o que a Joana vai fazer? A Joana vai testar o mercado dela. Ela vai testar esse mercado dela. Se ela vendesse para esse público que ela escolheu, ótimo. Vendeu, tá no lucro. Mas se ela não vender, ela fez um teste, ela não vendeu e ela tem que começar imediatamente a definir os custos, tirar alguma coisa, botar outra no lugar, ou mesclar, né? Na loja eu mesclo muitos sabores. Eu nunca trabalho com, por exemplo, um tipo de chocolate, entendeu? Então eu trabalho com 2, ele fica saboroso, fica muito gostoso e também fica barato para o meu público-alvo que eu quero atingir, né? E é isso, certo? Então, preço e despesas mais lucro. Quando você tem o seu preço, suas despesas, tudo bonitinho anotado, quando você identifica, você tem mais lucro. Então, vamos lá. De novo, quem tiver dúvida, pode me chamar no grupo, que eu vou deixar o link para vocês. Como é que eu sei que eu via separar o que é esses passos que você falou, como que eu vou fazer para separar? Pronto, compra um caderninho. Você que está começando em casa, compra um caderninho. Para quem está na confeitaria e ainda está meio perdido, faz uma planilha no Excel. Não sabe mexer no Excel? Também vai para o caderno, não tem problema não. O importante é a gente entender, né? Antes de começar a ter um entendimento, é uma briga constante. E às vezes eu brigo com a casa inteira para tentar me entender. Me entenda. Então não tem problema você brigar com a casa inteira aí para te entender. O importante é você entender. Então aqui, ó, vamos lá. Você tem que, primeiro de tudo, fazer uma separação. Pega um caderninho todos os dias. O que você paga no mês? Aqui eu coloquei MEI, mas assim, para quem já é MEI, que eu acho que paga R$50 por mês, né? Alguma coisa assim.
No meu caso, eu já não sou MEI. Você vai pôr no caderninho seus custos fixos. Seu aluguel, imposto que você paga de marketing, ou se você não paga, acho que tem aqueles impulsionamentos. Internet, se você tem contador. Tudo você coloca nas despesas fixas, certo? Produtos variáveis. São produtos como taxa de entrega, taxa de cartão, comissão. São os produtos variáveis que você vai gastando no dia a dia e que não está embutido na tua matéria-prima. É uma despesa, mas ela é bem mais variável do que um aluguel que é fixo, certo? Diretas e indiretas. O que seria? Diretas. Tudo que você utiliza para sua matéria-prima, como trigo, o açúcar, o ovo. O que mais? Fermento, leite, creme de leite, enfim, toda a matéria-prima para você fazer aquele bolo, né? Então, assim, a mão de obra, ou a sua que está em casa, você estipula um salário para você, ou na confeitaria, se você tiver um ajudante, que seja em casa ou já no seu negócio, e o que você compra de embalagens, que é para esse produto direto. Direto é o seu bolo. Isso aqui é o seu bolo. Tudo que você precisa para o seu bolo, certo? E os indiretos? Água, gás, energia. São aqueles produtos que você não pode medir, mas que vem a conta para você no final do mês, então tem como você saber quanto você gastou naquele dia, naquele mês. Então, assim, primeiro passo, pega tudo, anota tudo, para você entender para onde ir depois. Porque você chega no final do mês perdido, não adianta voltar, porque você perdeu alguma coisa, você esqueceu alguma coisa. Você esqueceu de anotar, por exemplo, a internet. Vixe, esqueci. Quanto que eu paguei, se eu paguei, quanto que eu paguei, enfim, entendeu? Taxa de entrega. Vixe, quanto é que foi a taxa de entrega em tal dia? Que ela é bem variável, por exemplo. Não lembro, não sei. Eu não lembro nem o que foi ontem. Me imagino que foi há 15 dias atrás. Então, o mês é muito longo. Então, todos os dias, tenha um papel, um caderno em algum local e anote tudo que você está fazendo no dia. Se você não chegar na hora a anotar, mas tire 5 minutos do dia e faça essas anotações. Eu sei que não é fácil, mas é preciso. Aí, essa parte aqui é só para vocês terem entendimento sobre a mão de obra de vocês, para vocês chegarem na porcentagem do custo variável, certo? Como eu falei, na aula passada eu expliquei o montante da minha loja. Só que muita gente de casa ficou um pouco perdido, né? Então, assim, eu vou mudar a viagem aqui, vou mudar o meu destino, para que fique mais fácil para vocês. Até aí, tá tudo certo. Beleza. Então, vamos lá. Essa live vai ficar gravada e eu vou deixar o link do grupo para quem tiver dúvida entrar. E quem não viu, possa ver mais tarde, possa ver amanhã. Afinal de contas, hoje é feriado. Tem muita gente aí que não tá nem em casa, né? Mas tudo bem, eu vou deixar gravado para vocês ver amanhã, tá? Então, vamos lá. Mão de obra. Mão de obra, eu coloquei no mês de abril. Eu, Kilvia, faz de conta que eu tô em casa, trabalhando em casa. Mês de abril. Eu estipulei um salário de 2.000, né? Porque eu não sou besta. 2.000 reais. 2.000 reais. Não posso dizer quanto que eu ganho ali para aquela pessoa que tá ali atrás, não. Enfim, 2.000 reais. Desse meu salário, eu trabalho 44 horas semanais, né? Faz de conta que é só 44 horas. Por quê? Porque eu trabalho, por mim, eu trabalho 24 horas. Não tem problema nenhum de trabalhar 24 horas. Mas, se eu contratar um funcionário, eu vou ter que seguir 44 horas. Entendeu? Então, 44 horas semanas, 44 vezes 4.
que é 4 vezes 4, é o mês. Então, 44 vezes 4, 176 horas, mês. Então, eu peguei os 176 horas vezes 60 minutos, que deu 10,560 minutos. Isso é para calcular o minutinho do meu trabalho, para que eu calcule o tempo que eu levo por cada receita, certo? Então, vamos lá. Tá dando para ver aqui, né? Meu funcionário recebe 18 centavos por minuto, porque quando eu dividir os 2.000, que é o meu salário, por minutos, eu ganho 18 centavos por minuto, certo? Entendido? Então, digamos que eu, ou meu funcionário, ganha 18 centavos por minuto. E quanto tempo eu levo para fazer... Deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto tempo eu levo para fazer um bolo, por exemplo? Eu, Kilvia, eu faço um bolo até mais rápido, mas eu coloquei uma média de 40 minutos. Em colocar, bater e levar no forno. Eu acho que eu faço isso em 10 minutos, para te falar a verdade. Então, assim, eu coloquei um exemplo de 40 minutos. 40 minutos vezes 18 dá igual a 7,2. Esse é o valor que eu pago para fazer esse bolo. 40 minutos, certo? Entendeu? Tá aí. R$7,20. É. Beleza. Vamos lá. Aí, vamos lá, né? Ficou o bolinho lá do meu custo, certo? Deixa se eu não me perdi aqui, que eu começo a falar demais e eu vou me perdendo. Gastos. Isso você separou, tá lá atrás, tá? Ele vai aparecer aqui de novo, 7,27. Beleza? Então, lá, o que eu calculei? Os minutos da minha mão de obra. Beleza? Então, vamos lá. Custos diretos, despesas fixas. O que você vai colocar aqui? Nos seus gastos. Rastreei os meus gastos, que é custo direto, é o quê? Lá atrás eu coloquei luz, água, gás. Eu até coloquei aqui pra gente poder lembrar. Despesas fixas. E é o que as despesas fixas? Conta de aluguel, internet, contabilidade, paraná. Peguei aqui e somei. Coloquei R$2.500, né? Show até aí, né? Custos diretos. Isso tem que fazer essa separação. Por isso que é importante vocês pegar um caderno e anotar tudo separadinho. Para quando você for juntar, você entender o que você está juntando ali. Custo direto da matéria-prima. Digamos que a Kilvia gastou R$10.000 da matéria-prima, certo? Então, o que eu pego? Meus custos diretos, meus custos indiretos, minhas despesas, que deu R$2.500, e vou dividir por 10.000, que é a minha matéria-prima. Quando eu faço essa divisão, eu encontro 25%. Se você fizer na calculadora, vai dar 25%. O que eu faço com esses 25%? Custo do meu bolo, que eu fiz, lembra da aula passada que eu fiz o custo do bolo? Para vocês, o trigo, eu uso tanto. Quilo de trigo, eu uso 120 gramas. E ele deu o valor, a gente somou o valor do custo do nosso bolo. Lembra disso? Se não lembrar, acho que está no grupo do Telegram, a live. Encontrei 25%. Então, esse 25% é referente aos meus custos da minha empresa. Certo? Então, vamos lá. Custo do meu bolo, R$5,82. Aquela minha massa que eu já tinha calculado antes, ela deu R$5,82. Ela não caiu aqui de paraquedas. É a precificação da minha massa. Porque se eu fosse fazer aqui, ia demorar mais ainda. Mas eu já ensinei como que faz.
Então, se o meu bolo é 5,82, eu coloco mais 25%, dá 7,27. Se você fizer, vai dar. Esquece isso aqui. Meu bolo é 5,82. A representação de todos os meus custos é 25%. Mais 25%. 7,27. Esse é o custo real da minha massa. 7,27. Você está vendo que essa conta deu 25%? E na minha empresa, eu calcular realmente o real aqui, deu 37. Então, quem está trabalhando em casa, que vai pegar esses custos e vai transformar essa porcentagem, pode ser que dê menos. Então, se você copia alguém, você pode estar super lucrando ou você pode estar super perdendo, digamos assim. Porque o teu bolo, a tua massa é 7,27, ela poderia ser 8. E aí você está pagando para trabalhar. E aí, ficha técnica. Se eu for preencher uma ficha técnica para vocês, vamos ficar assim uma noite inteira. Então, o que é que eu fiz aqui? Explicando passo a passo o entendimento da precificação para vocês. Acredito que eu tenha explicado direitinho. Vocês podem me chamar no grupo, que eu vou estar com a minha ficha técnica. Quem tiver dúvida, como as duas alunas da aula passada me passaram a precificação delas, e elas queriam o valor final, eu fiz para elas. Eu posso fazer também para você, que está precisando, que está buscando. Eu tenho essas planilhas. As minhas planilhas são super dinâmicas. Eu coloco aqui o meu custo fixo. Tem os quadradinhos. Coloco meu custo fixo, meu custo variável. Ele já calcula a mão de obra do meu funcionário. De imediato, na hora que eu coloco o salário do meu funcionário, o tempo que ele gasta para fazer um bolo, ele já calcula de imediato o valor da minha mão de obra com o meu funcionário. Certo? Então, assim, para mim não é difícil poder ajudar. Quem está começando de casa não entende. Para mim não é difícil, porque eu tenho uma planilha. Eu não fico o dia inteiro precificando um produto novo. Eu não fico uma hora pensando como eu vou precificar um bolo de pote. Então, na minha planilha, eu vou lá, altero alguns valores e no final eu tenho tudo que eu quero. Porque é o sonho de toda confeiteira. É só preencher os custos e ter o valor final. Se eu tivesse esse sonho quando eu comecei, vou dizer para vocês que eu já estava rica há muito tempo. Então, assim, é um convite que eu tenho a fazer para vocês, para me aproximar das pessoas que precisam aí dessa direção, desse caminho, e eu poder ajudar. Então, eu vou deixar essa live salva, porque hoje é feriado, muita gente nem está aqui, que gostaria de estar aqui comigo, mas não está. E deixar o número do WhatsApp. Eu vou criar um grupinho para essas pessoas que têm dúvida. Mandem a receita de vocês, mandem a dúvida de vocês, que eu vou estar aqui para ajudar no que eu puder. Aí agora, boa noite a todos vocês. E se quiserem montar uma ficha técnica do produto de vocês, contem comigo. Mas não esqueçam de seguir passo a passo, porque eu só posso ajudar vocês se vocês tiverem tudo anotado. Senão, eu não tenho como ajudar. É isso. Boa noite a todos vocês. E eu aguardo vocês aí no grupo do WhatsApp. Agora, para desligar, é uma novela. É no maisinho. Liga no X. Aperta no X. Aí, só salvar. Deixa eu ver.